Boa tarde, gente. Agora gravando. Então a gente vai para a nossa terceira e última semana de revisão, a semana entre a P1 e a P2, né, do Enem, com alguns outros assuntos que nós não trabalhamos nas primeiras semanas. Lá no grupo eu deixei bem, ressaltei ali, galera, assistam as aulas, principalmente da primeira semana, que foram aulas bem importantes. Ali a gente teve, na parte de química, né? A gente vai ter química agora. A gente teve toda a parte de cálculo estequiométrico, separação de mistura, que sempre cai, que é um tema tranquilo. É, Na semana passada, a gente trabalhou compostos inorgânicos, ácido, base, sal, óxido. Revisamos parte de neutralização. Então, são temas que vai cair, né? Nessa semana, o que que a gente vai revisar? Aqui, orgânica. Vamos falar um pouquinho de orgânica, falar de isomeria, função, pegar algumas reações orgânicas e trabalhar. Depois a gente trabalha com parte de eletroquímica e a parte de equilíbrio e radioatividade, tá bom? Aqui eu acho que é interessante a gente não fazer um pré-resumo, mas à medida que os assuntos forem surgindo dentro dos exercícios, a gente vai destacando alguns pontos da teoria, tá bom? Para não ficar só a resolução de exercício. Ah, gente, o que que eu espero de orgânica para o Enem? O Enem tem abandonado um pouco a orgânica nos últimos anos. Tem caído menos reação orgânica, tem caído menos isomeria. Então, assim, a gente espera ali. É difícil falar, né? Porque a gente estava discutindo agora aqui que na prova de humanas não caiu escala há anos e caiu. Mas, por exemplo, eu esperaria, numa condição normal, pelo menos duas questões de orgânica, tá bom? Alguma coisa de isomeria e alguma coisa de função orgânica. Não necessariamente identificar. Mas o Enem gosta muito de fazer assim. Eles pegam uma molécula qualquer, descrevem a molécula no enunciado e você tem que assinalar a alternativa. Então ele fala, cadeia saturada, tem uma dupla ligação, tem a cadeia insaturada, tem uma dupla ligação no carbono 3, tem uma ramificação no carbono 5, aí ele vai pedir para você colocar ali, tá? Mas, se não me engano, ano passado, retrasado, nem caiu isomeria. Então, X, né? Vamos lá, então. E eles gostam também de cobrar coisas relacionadas a propriedades. Por exemplo, que molécula é mais solúvel na água? Que molécula tem caráter ácido? Que é o que a gente vai tentar explorar aqui na aula, tá bom? Oi, tudo bom? Boa tarde. Acabamos de começar aqui. Seja bem-vinda. Tá ali. Questão número 3. Dá uma olhada aí na lista. Essa lista que eu mandei para vocês a semana passada, ela contém duas aulas. A aula de inorgânica, que foi na semana passada, e a aula de orgânica agora, tá bom? Então vamos. Questão número 3. Ele coloca a estrutura de vitaminas A e C. Aí uma coisa que é legal já falar no começo do assunto é o seguinte: em questão de orgânica, geralmente o enunciado não é uma coisa tão importante, a menos que você perceba que o cara está descrevendo a molécula, como eu falei para vocês agora no começo da aula. Por exemplo, uma questão como essa, o que que é o normal do aluno fazer? Pegar, olhar para as duas estruturas, dar uma corrida de olho aqui bem rápido, ó, vitamina A e C. Tá bom, vitamina A, vitamina C. Ele vai falar das funções aqui, ó. Tá? Então vamos tentar não ler o enunciado. Vamos ver se a gente consegue matar sem ler. De acordo com as estruturas apresentadas, é correto dizer que, ó, vamos lá. Orgânica tem alguns macetes. Por exemplo, quando eu olho para moléculas como essa, tem algumas informações que tem que vir na tua cabeça, tá? Por exemplo, além de você identificar grupos funcionais, então, ó, aqui eu tenho um álcool, né? Aqui eu tenho enol, tá vendo, ó? Enol, OH ligado com dupla. Tem álcool também. Temos uma carbonila com oxigênio aqui, ó, tá? Temos uma carbonila com oxigênio. Que função é essa aqui, gente? Alguém arrisca? Isso aqui, ó. O que será que é isso aqui, ó? C dupla O, O. Isso. É um éster. É um éster. Então eu tenho álcool, éster e enol. Outra coisa que me chama a atenção nas moléculas é a questão de lipofilicidade, que assim, quando cai orgânica, pode esperar alguma coisinha de lipofilicidade, solubilidade em água. Então, por exemplo, vitamina A
faz ponte de hidrogênio, tá vendo? Mas tem cadeia carbônica longa. Então a gente tem aqui uma molécula que não é hidrossolúvel. Ela deve ser lipossolúvel, tá bom? Vitamina C é o contrário, cadeia pequena, não é uma cadeia tão grande, muitas hidroxilas, então você tem muitos grupos de ponte de hidrogênio, né? Então eu tenho hidrossolúvel para vitamina C, lipossolúvel, vitamina A, tá bom? Beleza? Vamos ler aqui as alternativas. A. A estrutura da vitamina A contém um anel benzênico. Não. Para quem não lembra, anel benzênico. Peraí, deixa eu só trocar de tinta aqui. O anel benzênico é o aromático, o famosinho da orgânica, né? Isso é um anel benzênico, ó, tá? Os carbonos do anel benzênico são carbonos sp2, tá? A geometria desse anel aqui é um hexágono, hexágono plano, plano. Todos os carbonos são no mesmo plano, tá? E quando a gente fala em aromático ou anel benzênico, a gente lembra do fenômeno de ressonância. Ressonância, beleza? A ressonância é aquele fenômeno onde as duplas elas ficam se movimentando na estrutura do anel, tá? E essa ressonância ela dá para o anel estabilidade. Não é um assunto dos quais o Enem bem gosta, não, tá? Pode ficar tranquilo que dificilmente vai aparecer alguma coisa referente a isso no Enem, tá? É, Então, não tem anel benzênico, gente, embora tenha o anel, né? Você tem um anel aqui que não é o aromático, ó, tá? Aí, vamos lá. Aí, B. Na estrutura da vitamina A, existem 10 carbonos do tipo sp2. Vamos lembrar dos carbonos rapidinho? O que que são esses carbonos, né? sp3, sp2, sp, que a gente tanto fala na orgânica? São carbonos que se diferenciam a geometria espacial. Então, dependendo de como o carbono se associa naquelas cadeias, né, ele vai formar moléculas com geometrias específicas. E por que que é importante saber geometria na orgânica? Porque dependendo da geometria que a molécula tem, ela pode apresentar um tipo de isomeria, ela pode apresentar outro tipo de isomeria, ela pode ser mais hidrossolúvel, lipossolúvel. Então, propriedades dependem da geometria, tá? Então, quais são as três geometrias do carbono? A gente tem a geometria sp3, né, que é uma geometria tetraédrica. Carbono tetraédrico, né? O carbono tetraédrico é o carbono com quatro ligantes, quatro ligações simples. Eu tenho a geometria sp2, que é uma geometria trigonal. 120 graus o ângulo, né? 120 graus. Então eu tenho isso, ó, dupla e duas simples, tá? No caso do sp3, só lembrando, né, gente? A gente pode representar o carbono sp3 assim, ó. Ligação saindo do plano e ligação entrando no plano, ó. Tá? Esse é o carbono sp3, tá? Ele aparece em isomeria ótica. Ele aparece em isomeria ótica, tá? Aí você tem o carbono sp. sp. O carbono sp é o carbono que faz ou duas duplas, assim, ou uma tripla e uma simples. Nesse caso, a geometria dele é linear. Diz que tem macete. Eu não sei macete. Qual que é o macete? Fala aí, não põe aí que eu falo para eles aqui. Estão falando, tem um macete para fazer isso. Ai, não é difícil de explicar. Você faz com os quatro dedos da mão, sem o dedão você dobra. Tá, dobrei. Aí, SP3, porque tem três vãos. Tá, aqui, dois, três. Junta Ah, tá. dois. Entendi, entendi. SP2, porque tem Dois dois vão. vãos.
Entendi. E aí Aí SP é um junta, vão só. junta os outros, SP1. Entendi. Entendi. Boa, gostei. Gostei. Quatro ligantes, três ligantes, dois ligantes, tá? Quatro ligantes para SP3, três ligantes para SP2 e dois ligantes para SP. Boa. Massa. Perfeito. Tá bom? Agora, o que que o exercício pede, né? O chato aqui do cara. Eu tenho que contar carbono agora, mano. Ó, na estrutura da A, existem 10 sp2. Vamos contar? Vem comigo aqui, ó. Aqui tem um, ó. Um. Onde tem dupla, né, gente? Um, dois. Certo? Aí aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bateu aí com vocês também? Tem 10 sp2 na vitamina A. Agora ele continua aqui, ó. Enquanto na estrutura da vitamina C existem 3 carbonos sp3. 3 carbonos sp3. Vamos ver quem são eles, se é que são, né? Vamos ver. Ó, aqui tem um, ó, gente. Carbono sp3 é carbono saturado. Não pode ter dupla nem tripla. Tá? Lembrar, pelo amor de Deus, que aqui tem dois hidrogênios, ó. Aqui tem dois hidrogênios, tá? Cuidado. Então, ó, esse carbono sp3. Aqui tem um também, ó. Aqui tem um. Tá vendo essa ligação aqui, ó? Ela tá fora do plano. Ela tá saindo da luz, da tela. Tá? Aqui tem outro. E aqui tem outro também, ó. Esse aqui também é sp3, ó. Uma ligação simples, duas, três aqui e mais uma aqui, quarta. Um, dois, três. Então acho que bateu, né, gente? Bateu. Alternativa B. A alternativa C é bem chata, né? Diga-se de passagem, que você teria que contar hidrogênios, tá? Às vezes o Enem cobra esse tipo de coisa, mas é raro, tá? Deixa eu dar uma lida na D aqui, ó, só para a gente falar das funções, ó. Tanto na vitamina A como na vitamina C, elas pertencem à função de álcool. Contudo, a vitamina A pertence aos aromáticos. Não, olha lá. Não, tem nada de aromático. E a vitamina C pertence a éster. Tá, tudo bem. Tem até um éster aqui, tá? Mas aromático não. Beleza? Então fechou aí a alternativa B de bola. Próxima. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Antes da gente ler a questão, vamos dar uma lembrada nos nomezinhos aqui, gurizada? É, a palavrinha agora é hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. O que que eu preciso saber de hidrocarboneto? E aí, isso transcende o Enem, para os vestibulares que vocês vão fazer lá na frente também. Bom, obtenção de hidrocarboneto, derivado de petróleo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre petróleo, tá? Destilação, fracionada, fração leve, fração média, fração pesada, lembra disso, tá? O que que eu tiro da fração leve, o que que eu tiro da fração média? Daqui a pouco a gente vai fazer o exercício. Bom, aí dentro da orgânica, a gente costuma classificar os hidrocarbonetos por características da cadeia. Porque como eu falei para vocês, né, gente, cadeia na orgânica é tudo. Dependendo da cadeia, o composto tem uma geometria, dependendo da geometria, ele tem isomeria ou não tem, enfim, reatividade diferente. Então, nos hidrocarbonetos, a gente divide eles em alcanos, que são os saturadinhos, né? CN, H2N, mais 2, tá? Relação hidrogênio-carbono. Eu tenho os alcenos, que são os CnH2n. Cuidado, cuidado, porque essa fórmula ela pode ser usada para dois tipos de compostos, para alceno e para ciclano. Beleza? Alceno e ciclano. Daí eu tenho também alcinos, que são CN,
H2N-2. Tá bom? E tem os alcadienos, que tem duas duplas, cuja fórmula também é CnH2N-2. Então, cuidado aqui, porque você pode ter situações de isômeros. Por exemplo, um ciclano pode ser isômero de um alceno. Nesse caso, seria um isômero de cadeia, né? Um tem cadeia fechada, o outro vai ter cadeia aberta, tá bom? Hum. Outra coisa importante sobre eles, né, gente? Aí já entrando um pouquinho em outros temas da química. Quando eu falo em hidrocarboneto, a gente fala em combustão, que pode ser completa e incompleta. Incompleta, tá bom? Lembrando que a ideia de combustão completa e incompleta tem a ver com quanto o combustível é oxidado. Por exemplo, na completa, vamos imaginar um alcano, um composto aqui qualquer para a gente queimar, tá? Vamos pegar aqui o CH4. Na completa, o composto é oxidado, né? Tipo, reage com oxigênio. Então ele vai produzir CO2 e água, certo? No balanceamento, eu vou colocar um 2 aqui. Deixa eu ver isso. E eu coloco um 2 aqui, ó. Pronto. Na, na incompleta, o mesmo composto vai reagir com oxigênio, só que ao invés de ele produzir CO2, ele vai produzir CO e água. E água, tá? Eu queria chamar a atenção de vocês para duas coisas. A primeira tem a ver com a quantidade de oxigênio, né? Porque quando você vai fazer o balanceamento da combustão incompleta, olha o que acontece. Eu vou colocar um 2 aqui, né? Por causa do hidrogênio, que nem eu fiz lá em cima. Só que agora eu tenho 3 oxigênios do lado do produto. Então eu vou colocar aqui 3 sobre 2, né? Então a primeira coisa que a gente percebe aqui é, a quantidade de oxigênio é menor na incompleta. Por isso que você já deve ter visto o professor de química falar que quando falta oxigênio, a queima passa a ser incompleta. E é verdade. Só que tem uma outra coisa que eu queria comentar, que é o mais importante: a oxidação. Composto orgânico, gente, pode sofrer oxidação ou redução também. Quando um composto orgânico oxida, o número de oxidação do carbono sobe. Então, por exemplo, no metano, o carbono é -4. Tá? Quando ele é convertido para gás carbônico, ele vira +4, certo? Então ele sofreu uma oxidação bem grande. Olha o delta NOx dele, 8, né? Então ele sofreu uma alta oxidação. Tá? Já no CO, o NOx do carbono é +2. Então ele oxidou, mas não tanto. Qual é o resultado disso em termos macroscópicos? Primeiro, a queima completa não sai fumaça. A chama é azul. Aquela chama do fogão, por exemplo. Aquela chama bem azulzinha. Você não vê fumaça sair do fogão. A queima com CO, que produz CO, a chama fica mais amarelada. Beleza? Outra coisa, energia. As duas liberam energia, mas a queima completa libera mais. Por quê? Porque você oxidou mais. E aí eu queria fazer uma ponte com a biologia. Com a biologia. Por quê? Na biologia, você tem uma situação em que isso ocorre também. Como assim, Danilo? Do que você está falando? Compara, por exemplo, do ponto de vista energético, uma respiração celular, uma respiração, com uma fermentação. Os dois processos produzem energia, não produzem? A fermentação produz e a respiração também produz. Só que vocês sabem muito bem que elas têm condições diferentes. A energia produzida é diferente. Na respiração, quando o seu corpo pega glicose
e converte ela em gás carbônico, quando isso acontece, você consegue tirar o máximo de energia possível da glicose, porque você oxida ela até CO2. Agora, numa fermentação, o que que acontece com a molécula orgânica? Ela pode virar álcool, se for fermentação alcoólica. Ela pode virar ácidos carboxílicos, se for uma fermentação acética. Ela pode virar ácido lático, se for fermentação lática. Só que nesses processos, há uma oxidação, só que menor. Por isso, do ponto de vista de rendimento de energia, até no número de ATPs produzidos, a respiração produz muito mais do que a fermentação. Tudo bem? Façam esse link, porque isso pode ser uma questão cobrada ou na química ou na biologia. Sabe aquelas questões que os professores acabam resolvendo das duas áreas? Tá bom? Então, quando a gente fala em composto orgânico, aí expandindo um pouco, né? Pensar nessa questão da oxidação, tá? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa de hidrocarboneto, gente? Se quiserem, fica à vontade, tá? Senão a gente vai ler a questão aqui. Na questão ele fala o seguinte: o resultado da análise elementar da combustão realizada por um alceno. Opa, se é alceno, eu já sei que ele é CnH2n, tá? Ele já é CnH2n. Revelou que a queima de 2 mols do composto dá origem a 4 mols de água. Dá origem a 4 mols de água. Então, é um composto, vamos pensar, ó, 2 mols. Peraí, deixa eu fazer uma coisa antes disso. Vocês querem tirar print dessa tela, gente? Tira em print da tela, por favor. Please. Quem quiser, né? Que eu vou apagar ela. Beleza. Então, ó, eu vou pegar um alceno, vou reagir com oxigênio, vou produzir gás carbônico mais água. Mais água. Tudo bem? Tá, o que que ele fala que aconteceu? Que 2 mols disso produz 4 de água. Tudo bem? Por que que essa informação ali é importante, gente? Ela vai dar uma ideia pra gente de quantos hidrogênios tem o cara. De quantos hidrogênios tem o cara. Porque, por exemplo, se 2 mols liberam 4, 1 mol libera X. Concorda? E esse X vale quanto? 2 mols de água. Então veja que interessante, ó. 1 mol de alceno produz 2 de água. Tá aqui. Beleza? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se você fizer o balanceamento, quantos hidrogênios eu tenho do lado do reagente? 2N. Quantos hidrogênios eu tenho do lado do produto? Eu tenho 4. Tá? A ideia é usar a informação do texto para perceber a proporção no balanceamento. Beleza? Se 2N igual a 4, N igual a 2. Pronto, achamos o alceno. O alceno é o C2H4. Um alceno bem famoso, né, gente? Esse composto, ele é chamado de eteno, também pode ser chamado de etileno. Beleza? A estrutura dele é de 2 carbonos sp2, né? Com as ligações angulares, ó, fazer a geometria dele bonitinho assim.
os ângulos de 120 graus aqui, ó, nessa região, e aqui os hidrogênios, tá? Beleza? Aí ele fala assim, para completar a frase, né? O alceno analisado, aí é ou apresenta ou não apresenta isomeria cis-trans, e a sua fórmula molecular é C2H4. Então, pela fórmula molecular, a gente já fica entre B e C. Vamos lembrar que a isomeria cis-trans tem uma condição. Vamos escrever aqui, ó. Já aproveitar que a gente já começa a falar disso. Condição para isomeria cis-trans. Opa. Também conhecida como isomeria geométrica, né? Isomeria cis-trans. Tá. Para a isomeria cis-trans acontecer, o que tem que rolar? Carbonos tem que ter dupla entre si, né? Tudo bem? E aí vem a condição. Essas ligações que ficam soltas aqui, elas são feitas com outros grupos, né? Então, por exemplo, aqui você pode ter um OH, que eu vou chamar de R1. Aqui você pode ter um grupo metil, que eu vou chamar de R2. Você pode ter um anel aromático, que eu vou chamar de R3. São grupos. Esse R a gente usa para grupos orgânicos, né? Pode ter um halogênio, enfim. O que é importante para ter isomeria? Que R1 seja diferente de R3, de R2, perdão. Esses dois ligantes aqui, ó, eles têm que ser diferentes entre si e do outro lado a mesma coisa. R3 diferente de R4. Não basta apenas ter a dupla para ter isomeria, tá bom? Então, não apresenta C2H4 alternativa C. Beleza? C7 já foi. Próximo. Aqui, ó. Aqui, gente, é uma questão que mistura um pouquinho de orgânica com interação molecular. Tá? Essa questão ela é bem famosa, já caiu várias vezes em vários vestibulares. Talvez você já tenha esbarrado com ela ou com alguma parecida. Aqui é para falar um pouquinho das frações do petróleo. Beleza? Ele dá uma tabela aqui, ó. Não precisa ler muita coisa aqui não, tá? Ó. Ele dá uma tabela onde ele mostra o que ele chama de fração do petróleo, a temperatura de ebulição em graus Celsius, o tipo de coisa que você extrai e o tipo de hidrocarboneto que você tem. Beleza? Tá. Aqui, o que a gente pode explorar dessa tabela? Primeiro, a diferença de pontos de ebulição. Tá vendo? Então, no processo de destilação, o que acontece? A mistura, o que acontece em termos esquemáticos, né? A mistura, que é o petróleo, ela é aquecida até uma temperatura extremamente elevada, de tal maneira que praticamente tudo vira vapor. Então, essa fração aqui, ó, ela vira vapor. Isso aqui também vira vapor. Isso aqui vira vapor. Isso aqui vira vapor. Então, tipo, eles aquecem o petróleo a temperaturas tipo 400 graus para todo mundo evaporar. Aí o que acontece com esse vapor? Esse vapor ele sobe por uma torre de fracionamento, que vocês já devem ter visto exercício disso, né? Só que acontece o seguinte, né, gente? Conforme o vapor sobe, ele vai esfriando. Ele vai esfriando. Conforme ele vai esfriando, algumas coisas vão virando líquido em determinadas alturas. Então aí você tem as frações, tá? Coisas importantes.
Pensa assim, se a mistura é hidrocarboneto, nós estamos falando de substâncias de baixa polaridade, certo? Então, baixa polaridade. Praticamente apolares, né? Podemos dizer. Tá, se as substâncias têm baixa polaridade, qual é o tipo de interação intermolecular que elas têm quando estão líquidas, né? Porque lá no petróleo tá todo mundo líquido, tudo líquido ali. Então, dentro do petróleo, os caras têm interação molecular. Só que a interação do tipo de polo induzido. Força de dipolo induzido, tá? Só uma questãozinha de ordem técnica. A força de dipolo pode ser chamada de força de Van der Waals. Ela pode ser de dipolo induzido ou permanente, que acontece nas moléculas polares, tá bom? O que é legal da gente lembrar de força de dipolo induzido? Em geral, ela é uma força de baixa intensidade, certo? Porque ela é uma força que não, provocada por dipolos fracos. Que lembra que quando a gente estudou interação molecular, o que provoca a força? É o dipolo. Se o dipolo é forte, a força intermolecular é intensa. Se o dipolo é fraco, ou praticamente inexistente, nesse caso, é um dipolo induzido, aí a força de interação ela é baixa. Acontece que essa força ela aumenta com o tamanho da cadeia. Beleza? Cadeia. Tanto é que olha a diferença de pontos de ebulição de composto, por exemplo, ó, composto de C1 a C4, GLP. Olha o ponto de ebulição do cara, onde ele recolhe. Olha esse aqui, ó. Ponto, ó, olha que interessante, né? Dipolo induzido, mas o ponto de ebulição é maior que o da água. Percebe? Então toma cuidado ao pensar sempre que a ponte de hidrogênio é uma força mais intensa. Claro que quando as moléculas são do mesmo tamanho, né? Por exemplo, pega uma molécula pequena como a água, que faz ponte de hidrogênio. Pega uma molécula pequena como metano, você vai ver que a interação molecular é mais forte na água, tá? Mas não dá para a gente comparar uma molécula pequena que faz ponte de hidrogênio com uma molécula grande que faz dipolo induzido, tá bom? Beleza? Então vamos ver aqui agora. Ele fala assim, ó, na fração 1, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais baixas por quê? Por quê? É por causa de densidade? Não, não. Não é por causa de densidade. É por causa de ramificação? Não. Suas cadeias carbônicas apresentam carbonos com hibridização sp3? Não. Tem nada a ver. Inclusive, só um adendo, né? Ó, os hidrocarbonetos que vêm do petróleo, gente, é tudo alcano, ó. É tudo alcano, tá? Depois eu vou comentar uma coisa bem rapidinha sobre isso. Deixa eu terminar a questão aqui. D. As forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Não, né? Não tem ligação de hidrogênio, não tem ponte de hidrogênio. As forças intermoleculares do tipo de Van der Waals são menos intensas. Ok. São menos intensas porque a cadeia é menor. Tá bom? Aí eu queria comentar uma coisa. Então, alternativa E. Um complemento na questão, se vocês me permitirem, que é. Vocês devem ter visto um pouco disso em geografia, mas eu vou falar um pouquinho sobre o ponto de vista da química. O petróleo, ele é fonte de alcano. Alcanos. Só que os alcanos, gente, são moléculas que não têm muito valor agregado. Tipo, você não usa alcano para nada a não ser alguns para fazer combustível.
Só que eu preciso de matéria-prima para produzir plástico, eu preciso de matéria-prima para produzir tinta, eu preciso de matéria-prima para produzir uma porrada de coisa. E os alcanos, eles podem ser transformados a partir da indústria petroquímica, né? Na indústria petroquímica, eles podem sofrer processos. E eu queria citar o nome desses processos, por quê? Não é para você decorar eles, é porque eu vou te explicar o nome e se aparecer você vai lembrar, tá bom? Você tem três tipos de processos que você pode fazer com alcano. Você pode quebrar, você pode ramificar e você pode transformar em aromático. Por exemplo, esse processo, gente, se ele não existisse, não existiria indústria farmacêutica. É muito. Aromático na indústria farmacêutica é super importante para a produção de um monte de fármaco. Um monte de fármaco. Então, é um processo que é super importante. Tá. Quando quebra, o nome é cracking. Cracking. Quando ramifica, é alquilação. E quando transforma em aromático, é chamado de reforma. Reforma. Por exemplo, aromatizar, né? Falar aromatizar é foda, porque essa palavra não é correta, tá? Aromatizar é importante para a indústria farmacêutica. Ok. O cracking, aliás, o cracking e a alquilação, eles são importantes para a produção da gasolina, tá bom? Porque assim, o que que é a gasolina? Peraí, tira print, vai. Não, não precisa tirar, não, vai caber aqui. Gasolina. A gasolina é uma mistura de C6 até C10. Você tem hidrocarboneto ali de 6 a 8 a 10 carbonos, tá? Qual é o hidrocarboneto mais importante? É um C8. Esse cara é o mais importante, tá? Olha a estrutura dele aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ramifica aqui, aqui e aqui, ó. Aqui, tá? Esse composto ele é conhecido como isoctano. Você percebe que a cadeia dele é ramificada? Ele não existe no petróleo. Esse composto não existe ou quase não existe. A quantidade dele é ridícula no petróleo. Isso aí a indústria produz. Então, quando a gente ouve falar em refinaria de petróleo, a refinaria, o processo de refino, ele não é simplesmente separar. Ele vai pegar aquilo e aquilo vai virar matéria-prima da indústria petroquímica, que vai transformar uma parte do petróleo, por exemplo, em gasolina, tá? Beleza? Acho que era isso de petróleo. Próxima. Então ficamos com a E, né? Ficamos com a E. Próxima. Vamos lá. Aqui. Aqui, gente, antes da gente entrar na questão, porque vai surgir o termo, então a gente já se antecipa. Vamos falar um pouquinho da isomeria ótica. Eu vou fazer um resumo, tá? Então eu vou trocar a tela um pouquinho antes da gente fazer a questão número 26, tá? Quando vocês vão separando aí. Vamos falar um pouquinho da isomeria ótica. Peraí. Ó, é bem rápido. A isomeria ótica é um caso de isomeria muito louco que ocorre em moléculas.
assimétricas. Quando a gente teve aula de isomeria, a gente discutiu o que é uma molécula assimétrica. Uma molécula assimétrica, gente, é uma molécula, como o próprio nome diz, que não tem simetria, né? Eu gosto de, quando eu falo de molécula assimétrica, eu gosto sempre de usar a comparação com letras, para você entender. Por exemplo, a letra A, ela é uma letra simétrica. Por que que ela é uma letra simétrica? Porque se eu cortar a letra A bem assim ao meio, ó, você percebe que um lado é complementar ao outro. Ela é uma letra simétrica, né? Agora, se você pega a letra J, por exemplo, a letra J não tem simetria própria. Ela não tem simetria própria. Então, isso aqui é um objeto, uma forma assimétrica. Qual é a situação interessante? Uma forma assimétrica, quando você coloca ela na frente do espelho, ela aparece assim, ó, certo? Ela aparece diferente. Já uma forma simétrica, ela não faz isso. Se você colocar a letra A na frente do espelho, ela fica igualzinha à forma original, digamos assim, certo? Muito bem. Na, na natureza, existem moléculas assimétricas, ou seja, moléculas como se fosse a letra J. E qual é a proposta? Quando eu olho para a letra J e para o seu contrário, eu percebo que eles são diferentes, não são? Se uma molécula for assimétrica, ela vai aparecer na natureza de duas formas: forma um e forma 2. Ela sempre aparece dos dois jeitos. É muito bizarro, é mais ou menos assim. Imagina que existisse um alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, todas as letras, de tal maneira que, se uma letra fosse assimétrica, existiria a sua outra forma também. Então ia ter lá no lado, na letra J, ia ter dois Js. Que mais? Na letra L, pega a letra L, por exemplo. Você ia ter dois Ls, entende? E na natureza é assim. Essas formas, gente, elas são muito parecidas. Elas têm as mesmas propriedades físicas. Por exemplo, a densidade é igual, o ponto de fusão é igual, o ponto de ebulição é igual. É tudo igual. Só que elas têm diferentes propriedades biológicas. E então, já entendam o contexto que vai aparecer. Geralmente, os caras põem uma molécula ali que é um remédio, uma substância que foi produzida pela indústria farmacêutica. Então, o estudo da isomeria, ele é importante, e por isso que cai no vestibular com frequência, porque ele foi descoberto a partir de uma situação envolvendo micro-organismos. Quem identifica a isomeria ótica pela primeira vez é o nada mais, nada menos do que o Pasteur. Do que o Pasteur. Ele trabalhava com fungo, com levedura, né, aquelas coisas, e ele percebeu uma espécie de propriedade diferente dentro da mesma substância. Ele percebeu que ali dentro daquela substância tinham dois tipos de moléculas, tá? Essas moléculas são chamadas. Ah, uma coisa importante, espera aí. Danilo, se essas substâncias têm propriedades físicas iguais, como é que você diferencia elas? Não é pelo ponto de fusão? Não. Não é pela densidade? Não. Não. É por uma única propriedade, que é o que a gente chama de atividade ótica. Elas são substâncias oticamente ativas. O que significa ser oticamente ativo? Elas conseguem interagir com a luz polarizada. Interação
com a luz polarizada. Na aula de ótica eu vou falar um pouquinho sobre fenômeno de onda, né? Então a gente fala de polarização ali. E aí o que acontece? Cada forma interage com a luz de um jeito. Você tem uma forma chamada destrógira e o levógeno. Agora, tudo isso que eu contei, gente, que o vestibular poderia explorar, normalmente não explora. O que que eles exploram? O seguinte: como é que eu identifico uma molécula assimétrica? Se você souber isso, eu diria que você tem muita chance de acertar a questão. A molécula assimétrica, ela é identificada por um carbono chamado carbono quiral. Carbono quiral, tá? Peraí, pronto. Como é que eu identifico o carbono quiral, gente? Bem tranquilo isso. O carbono quiral ele é um carbono sp3, ou seja, tem quatro ligações simples. E aí acontece aquele negócio lá da isomeria cis-trans. Ele está ligado a quatro ligantes diferentes um do outro. R1, R2, R3 e R4, tá? Então, porque assim, uma coisa é você olhar para a letra J e imaginar o contrário dela. Na orgânica é difícil você fazer isso, porque você teria que ver a molécula em 3D. E não é nada fácil, mesmo assim com a molécula em 3D é difícil de enxergar. Então os caras inventaram, não é que inventaram uma técnica, é que para a molécula ser assim, ela tem que ter esse tipo de carbono. Se você pegar uma molécula com esse tipo de carbono e olhar para a geometria dela, você vai perceber que ela é assimétrica, tá? Então, geralmente a questão é por aí. Ele vai perguntar ou se tem carbono ou não tem. Se tiver, pode perguntar quantos tem, tá? Tem mil coisas nesse assunto, mas o que cai é sempre isso, tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma outra coisinha, fica à vontade. Acho que com isso a gente consegue fazer a questão, tá? Na verdade, a questão precisava só disso aqui, tá? A questão precisava só disso aqui, mas eu já dei uma lembradinha aqui. Vamos lá, peraí. Peraí, tira print, beleza? Aqui. Questão número 26. Certa vitamina, vocês já viram que vitamina é moda, né? É moda. Certa vitamina apresenta as seguintes características: hidrossolubilidade, ó, tchau para A, tchau para A, tchau para D, né? Quando ele fala hidrossolubilidade, já isso aqui já vai embora. Tá? Com uma certa exigência, eu já posso até quebrar a C também, ó. Porque assim, a C, deixa eu dar um zoom aqui, ó. A A tudo bem, né, ó, não tem nenhum grupo, tem um alquinho aqui, um fenolzinho, melhor dizendo, né? Aqui, ó, tá vendo? Fenol, mas a cadeia é grande. Aqui tem um alquinho na ponta, tá? Aqui tem um alquinho. Pode falar que eu tô te lendo aqui, vai escrevendo. Aqui eu tenho na C, ó, eu tenho um ácido carboxílico, tá? Beleza? Mas todas com cadeia grande. Então, quando ele fala hidrossolúvel, eu já desencano. Como que identifica quando não é hidrossolúvel? Cara, quando não é hidrossolúvel, a cadeia é grande. Na verdade, é uma combinação de duas coisas. A cadeia grande e poucos grupos que fazem ponte de hidrogênio, tá? Ó, que aí a gente pode falar em lipofílico, né? Ó, vamos escrever assim, ó. Lipofilicidade. O que que você vai procurar na molécula? Ela vai apresentar cadeia longa e poucos grupos hidrofílicos, né? Quando eu falo hidrofílico,
eu estou falando que faz ponte de hidrogênio. A gente pode citar quem? Hidroxilas, vai ter pouca hidroxila. Se tiver, vai ter uma, duas, né? Grupo amina, amina também faz faz ponte de hidrogênio, tá? Nitrogênio também faz ponte. E o grupo carboxila, ele também faz ponte, tá? Porque assim, os caras são meio malandro, porque o que que o aluno aprende no cursinho? O aluno escuta assim na aula: ó, OH faz ponte de hidrogênio, portanto dissolve na água. E ele guarda isso. Aí o que que o examinador faz? Ele põe uma molécula que tem OH, mas ela é gigante. Então ele pega o aluno ali, porque o aluno olha para o OH e fala assim: ah, faz ponte de hidrogênio, entendeu? Mas não adianta ela ter o OH, mas ser cadeia pequena. Então você vai procurar só essas duas coisas. E aí, na hidrossolúvel, é o contrário. Cadeia curta e muitos grupos hidrofílicos, que é, por exemplo, a E, ó. A E é uma boa candidata. Além dela apresentar a função álcool, ó, que tipo tem OH aqui, ó, tá? E ela apresenta carbono quiral. Ela apresenta carbono quiral. Aí, cadê o carbono quiral dela? Quer ver? Opa, aqui, ó. Tá vendo esse carbono aqui, ó? Esse carbono aqui é um carbono quiral. Ele tá ligado a um OH, tá vendo? Ó? É um ligante. Aqui eu tenho um hidrogênio, seria o segundo ligante. Aí aqui eu tenho essa cadeia aqui, ó. Tá vendo? Esse pedacito aqui, ó. Hã? E o quarto ligante seria tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, tá? Beleza? Então eu vou ficar com a E, tá, gente? Com a E. Peraí que tem uma pergunta aqui. Eu quero falar duas coisas. Eu quero falar duas coisas. Então a gente ficou com a E, né? Aqui. Dá uma olhada na B de bola. Dá uma olhada na B de bola. A B de bola. A B de bola, ela também tem carbono quiral, ó. Tá vendo? Ó? Ela também tem carbono quiral, tá? Ela também tem função álcool, tá? Beleza? Só que ela não tem insaturação entre os átomos de carbono, tá vendo? Ela tem duplas aqui, ó, gente, mas não é entre átomo de carbono, tá? Essa daqui tem, ó, tá vendo? Ó, insaturação entre átomos de carbono, a dupla, beleza? Aí fizeram uma pergunta aqui, peraí, perdi a pergunta. Não, não é isso aqui. Ah, Dan, posso chamar a A de lipofílica? Pode, pode. Hidrofóbica ou lipofílica. Apesar de não serem a mesma coisa, né? Mas pode. Beleza? Tá aí. Vamos para a próxima. 20. Quando cai isomeria, gente, tradicionalmente, a questão de isomeria é de isomeria ou cis-trans, que a gente ainda não falou do jeito que eu quero ainda, tem um exercício para isso, ou isomeria ótica, que é essa do carbono quiral. Essas duas isomerias, a cis-trans e a ótica, elas fazem parte do contexto da isomeria espacial, que é aquela isomeria onde a molécula tem uma geometria diferente, né? Você tem que ver a geometria da molécula. Só que tem um caso de isomeria chamado isomeria plana. Isomeria plana. A isomeria plana, ela também é chamada de constitucional. Cai bem menos, viu, gente? Mas cai muito menos. Não sei exatamente por quê. Acho que é porque não tem muito exemplo legal para criar a questão de vestibular. Qual a diferença fundamental entre elas? Na isomeria plana, a diferença não está na geometria, está na cadeia, está no jeito que os átomos estão ligados.
está na presença de uma função diferente da outra, ou seja, é uma diferença na constituição. Então a gente tem quais casos? Função, onde a função é diferente, cadeia, posição, que é a diferença de posição de ramificação, né? Tipo, posição de dupla, né? Cadeia, diferença cadeia fechada, aberta, cadeia saturada, insaturada, normal, ramificada. Aí você tem uma isomeria meio estranha chamada metameria. A metameria é um caso de isomeria onde a diferença está na posição do heteroátomo. Depois eu dou um exemplo aqui para vocês lembrarem, tá? Vou dar agora, né? Por que fazer depois? Quer ver um caso de metameria? Ó, se eu escrevo assim, quer ver? Ó, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é um éster, certo? Propanoato de metila. Propanoato, ó, de metila. Tá, agora, olha o que eu vou fazer. Esse éster, ele tem uma fórmula. C4H8O2. Confere aí. C4H8O2. Só que agora eu vou fazer um outro éster, ó. Ó. Vocês estão vendo que o éster, ele tem uma cadeia heterogênea, certo? Tem um oxigênio lá entre dois carbonos. Quando eu troquei a posição do grupo, eu troquei a posição do átomo dentro da cadeia, do heteroátomo, ó. Ele estava aqui separando a cadeia em 3 e 1, agora ele está separando a cadeia em 2 em 2. Isso é um caso de metameria, tá? Também chamada de isomeria de compensação. Tá? A propósito, o composto aqui, ó, é o propanoato de metila, composto A, e o composto B é o acetato de etila, ou etanoato de etila, tá? Tranquilo? Aí a gente tem um outro caso de isomeria, que é a tautomeria. Vou colocar ela aqui no cantinho. A tautomeria é um caso de isomeria onde um isômero ele consegue se transformar no outro. Isômero. Opa, isômero. Não é isomeria. Isômero. Isômero. Eles literalmente se transformam, tá? É bem raro aparecer esse tipo de isomeria, mas você vai reconhecer a tautomeria quando? Quando você perceber que esse cara aqui e esse aqui são isômeros, você vai ver a fórmula, e se o exercício deixar claro que eles estão se transformando. Qual é o caso mais famoso? Caso famoso. É o que acontece com o enol, que pode se transformar ou em aldeído ou em cetona. Deixa eu colocar aqui. Ou transforma em aldeído ou em cetona. Ou seja, né, assim, observando com uma certa detalhando a coisa, a tautomeria é um caso de isomeria de função. Só que eu não chamo de isomeria de função, por quê? Porque ela tem uma diferença. Ela é o único caso onde um isômero se transforma. Por isso que eu digo, fique atento no exercício se há algum indício de que os isômeros estão se transformando. Se eles estiverem se transformando, aí fala, ah, beleza, tautomeria. Isomeria é uma isomeria chamada de tautomeria, tá bom? Bom, aí na questão em si, ele coloca quatro compostos
e pergunta os tipos de isomeria que ocorrem entre eles, tá? Ó, só de bater o olho, ó, olha como eu tô falando, porque às vezes é interessante de você saber algumas coisas, ó. Gente, tá vendo o composto 1? O composto 1, ele não pode ser isômero dos outros de baixo, por causa da fórmula geral. O composto 1, gente, é um alcano. CN, H2N mais 2. Os compostos 2, 3 e 4, esses podem ser isômeros, porque eles têm a mesma fórmula geral. O 2 e o 3 são alcenos e o 4 é um ciclano. Então eu tenho CnH2n. Beleza? Agora a gente vai atrás da questão, tá? Entre o 2 e o 3, ó, entre o 2 e o 3, eu tenho uma isomeria de posição, ó. Deixa eu ver se tem 2 e 3 tem geométrica, não, né? Beleza. O 2 e o 3, ó, já eu vou excluir a C, tá? Eu vou ficar com a A, gente, porque ó, a A fala 3 e 4 de cadeia. Um é um alceno e outro é ciclano, tá bom? Vou ficar com a A. Apareceu uma pergunta aqui. Isso, é exatamente isso. Eu vou ler aqui na íntegra. Dan, para não confundir metameria com isomeria de posição, eu tenho que perceber que quem está mudando é o heteroátomo, certo? É. Se qualquer outra coisa mudar de posição, o que que eu chamo de qualquer outra coisa? Pode ser uma ramificação, pode ser uma dupla, uma tripla, né, uma insaturação, ou um grupo funcional que não seja heteroátomo. Então, uma dica também, em cima da sua dica, é atentar para o seguinte: onde é que aparece com muita frequência a metameria? Em éster. Que mais que pode ter cadeia heterogênea, gente? Tem mais dois que eu consigo lembrar de cadeia heterogênea. Tem vários, mas esses são os importantes. O éter e algumas aminas. Quando a amina é secundária, lembra? Quando a amina é assim, por exemplo, ó, você tem uma cadeia aqui e outra do outro lado, assim, ó, tá? No Enem nunca apareceu nem tautomeria, nem metameria. Então a gente fica sempre aquela coisa da espera, tá bom? Então ficamos com a A. Beleza? Podem tirar print, gente, por favor. Bom, gente, voltamos aqui na questão 23. Aqui na questão 23, a gente vai começar a discutir algum assunto que tem várias ramificações. Existem várias reações orgânicas que a gente acaba estudando quando faz cursinho. E geralmente as questões de orgânica que aparecem envolvendo reações, elas vão depender muito mais da tua interpretação do exercício em si do que do teu conhecimento de reação. Estudar a reação orgânica é muito difícil, porque existem vários tipos. Então, geralmente, quando o aluno entra nesse universo, né, puta, vou estudar reação orgânica. O aluno olha e fala, mano, é muita reação para decorar. E de fato é. Agora, algumas reações caem quase todo ano. Então, a gente vai tentar aqui falar um pouquinho dessas reações, tá bom? Na questão número 23, a gente fala sobre esterificação. Na verdade, esterificação e hidrólise, tá bom? Então, antes da gente entrar na questão em si, eu vou falar um pouquinho das esterificações, tá? Na verdade, eu vou fazer um resumo já das duas de uma vez só. Hidrólise. Por que que essas reações elas são tão cobradas? Porque existem várias oportunidades aqui de a gente fazer links com a biologia, ah, com a parte de produção de combustíveis, porque a gente pode falar de biodiesel, a gente pode falar da parte de química ambiental, né, para falar de sabão e detergente, da diferença de um para o outro. Então, como envolve uma série de tópicos, é um assunto que está sempre presente. Bom, a história começa com a esterificação, que é uma reação
dentro da orgânica, né, chamada de substituição. A gente divide as reações orgânicas em grupos, né? Substituição, adição, eliminação. E a substituição, ela tem vários tipos. A esterificação, ela cai numa desses tipos. Na esterificação, a gente vai usar um ácido carboxílico, né? Vamos usar também um álcool, e aí qualquer álcool, tá? Para fazer o processo. Geralmente ela usa um catalisador, mas isso não é uma coisa que seja relevante, tá? Por que que a esterificação é uma substituição? O que acontece é o seguinte: esse carbono aqui, ó, ele é um carbono ligado a dois oxigênios. Então ele é um carbono positivamente carregado. Tanto é que o NOx dele é mais 3 ali. Esse carbono, ele é atraído pelo oxigênio do álcool, que tem um par de elétrons sobrando. E é sempre assim que acontece. O álcool é atraído pelo carbono do ácido por conta de cargas de sinais opostos, né? O carbono positivo atrai o par de elétrons. Inclusive, esse carbono, viu, gente, já apareceu no Enem esse nome, ele tem um apelido. Ele é chamado de eletrófilo. Eletrófilo. Ele tem afinidade por elétron, tá bom? Os carbonos de C dupla O. Aí o que acontece é a tal da substituição. Por quê? Porque para o oxigênio do álcool se ligar a esse carbono ele tem que se desvencilhar da hidroxila, que se chama grupo de partida. Grupo de partida, tá? Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tô sentindo um calor, agora eu entendi por quê. Tá no 27 graus o negócio. Grupo de partida. Esse grupo de partida vai sair, vai deixar o carbono com uma ligação solta para que o álcool ocupe, tá? Aí o que acontece? Esse grupo de partida se junta ao hidrogênio do álcool. Tá vendo esse hidrogênio aqui, ó? O oxigênio se liga ali para formar o éster, você vai ter isso aqui, ó. R, C dupla O. Aí essa é a parte que veio do ácido. Essa parte que veio do ácido, ela vai dar para o éster o primeiro nome. Então, por exemplo, se o ácido for o etanóico, aqui no primeiro nome vai ficar etanoato. Se o ácido for benzoico, aqui vai ficar benzoato. Se o ácido for acético, acetato e assim por diante, tá? Aí a segunda parte é a parte proveniente do álcool. É a parte proveniente do álcool, tá? Essa parte vem com o segundo nome, que é o ila, né? Metila, etila, propila. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo quando eu dou essa aula, eu falo, galera, quando você olhar para a fórmula de um éster, por exemplo, imagina um éster assim, ó, pronto. Tá aqui. Esse aqui é o éster. Uma coisa que é sempre interessante, porque assim, normalmente, quando cai éster, vai cair esterificação ou hidrólise. Então, apareceu um éster na sua frente, qual que é o conselho que eu te dou? Mentalmente, não precisa fazer isso na hora lá, mas mentalmente já quebra a molécula e já imagina o seguinte: a parte que tem o C dupla O, ela veio do ácido. E a parte que gerou a, essa parte, a segunda parte, a parte posterior da cadeia aqui, veio originada, né, do álcool. Então, nesse momento, é importante você ter uma nomenclaturazinha razoável de ácido, de álcool, né, que são os compostos importantes, tá bom? Então, por exemplo, eu enxergo aqui o ácido propanóico,
que deu origem a esse éster, né? Então a parte de 3 carbonos. E o álcool, eu posso dizer que é o etanol. O álcool, ele era o etanol. Então, para eu produzir esse éster, eu usei no laboratório, lá, para fazer a reação, o ácido propanóico e o etanol. Tudo bem? Beleza? E aí, só para completar a questão da esterificação, né? Você tem um subproduto na reação. A gente costuma dizer que a água é o subproduto porque ela não é orgânica. Só por isso. Então é comum você ouvir isso acontecer, tá? É você ouvir esse tipo de coisa em texto. Só uma outra coisa que eu queria comentar, qual é o link que você pode fazer com a biologia? Esse processo de esterificação, ele é utilizado no seu organismo para síntese de lipídio, tá? Se vocês lembrarem lá da biologia, da parte de metabolismo, de nutrição, tal, você sabe que lipídio, para você fazer lipídio, você precisa de ácido graxo e glicerol, certo? O ácido graxo, gente, é uma molécula gigantesca que tem um C dupla O na ponta, OH. Ó, tá? E o glicerol é um álcool super especial, porque ele tem 3 hidroxilas. Ó, ó, esse é o glicerol. Então, por exemplo, para você produzir gordura, lipídio, o que que você faz? Você come gordura. Aí a gordura chega no seu intestino, no seu organismo, e você digere. Quando você digere a gordura, você transforma ela em ácido graxo e glicerol. Você absorve isso. E aí, dentro das suas células, essa gordura vai ser ressintetizada, digamos assim, né? Ela vai ser produzida novamente. Eles vão pegar o ácido graxo, o glicerol, e produzir o lipídio novamente. Uma coisa importante também que vale a pena citar é o seguinte: tem uma estequiometria de 3 para 1 aqui. Vocês conseguem enxergar o que eu estou falando? Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Ó, dá uma olhada nesse negócio aqui. Você está vendo que o glicerol tem 3 hidroxilas? Para você esterificar uma hidroxila, você precisa de um ácido. Tá vendo aqui, ó? Então, para eu esterificar o glicerol, eu precisaria de 3 ácidos. Então, eu vou escrever assim, ó, 3 para 1, tá? Lembrando, fazendo aqui o link do link do link, que o ácido graxo ele pode ser saturado ou insaturado, beleza? Os saturados são encontrados predominantemente em gordura do tipo animal e os insaturados são encontrados predominantemente nas gorduras do tipo vegetal, tá? Que inclusive são chamadas de óleo, né? Óleo. Você pode perceber que quando você vai falar de vegetal, você usa o termo óleo. Óleo de coco, óleo de girassol, óleo de não sei o quê. Agora, quando você vai falar de gordura de, por exemplo, é gordura de porco. É gordura de porco. É gordura de boi. Por causa do estado físico, né? Os lipídios de origem vegetal tendem a ser líquidos na temperatura ambiente. Tem algumas exceções, né? Tipo óleo de coco, por exemplo, eles, numa temperatura meio baixinha, tipo uns 20 graus, ele já fica sólido, tá? Beleza? Bom, acho que agora a gente consegue. Bom, eu vou falar da hidrólise um pouquinho. Tira print, por favor. Beleza. Agora, deixa eu falar um pouquinho da hidrólise antes da gente entrar na questão. O que que acontece? Deixa eu só voltar um pouco nessa tela aqui para fazer um link. Ó. Ah, lembra que eu falei que o oxigênio do álcool aqui, ó, ele
é atraído pelo carbono porque o carbono é positivo, lembra? Tá. Quando esse ácido se transforma em éster, o carbono não deixa de ser positivo. Ele continua sendo um carbono eletrófilo, certo? E a água tem um oxigênio com par de elétron. Então, o que que acontece normalmente na esterificação? Espera aí. Conforme o éster é produzido, a própria água que é produzida junto, ela pode reagir com o éster. E aí eu tenho o processo oposto, que é a hidrólise. Tudo bem? Como que acontece esse processo da hidrólise? Agora eu vou trocar que a gente vai escrever, tá? Espera aí. Na hidrólise. Claro que eu já vou fazer o caso que me interessa. Eu vou pegar aqui a hidrólise de um lipídio. De um lipídio, não vou pegar qualquer éster. Eu vou pegar o caso do lipídio. Então, no lipídio, o que que eu tenho? Ó, misericórdia. Olha o tamanho da molécula. Isso aqui é um lipídio, ó. Consegue enxergar a parte do ácido e a parte do glicerol? Ó, essa parte que eu vou pintar de amarelo aqui, gente, é o glicerol, ó. Só que vai virar glicerol. 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 É muito importante que vocês visualizem essa molécula. Por quê? Porque quando aparece essa molécula, o que que acontece normalmente? Ou o aluno olha e fala, puta, já sei, ou ele olha e fala, meu Deus, o que que é isso? É o tipo da coisa que quando você vê pela primeira vez, você fica meio assustado. Você fala, nossa, que molécula gigante. E normalmente eles nem representam o tamanho grande da cadeia aqui, tá? Justamente porque você pode ter 15, 20 carbonos aqui. Beleza. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou reagir ele com água. Então eu vou quebrar uma ligação aqui, outra ligação aqui e outra aqui. Então eu vou pegar três águas. Eu vou desenhar as três separadinhas, tá? Mas na hora da prova pode ser que não apareça assim. Pode ser que apareça as três juntas. Beleza? Aí o que acontece? O par de elétron de uma água é atraído para o primeiro carbono. Lembrar o seguinte, né? A água é isso aqui, ó, gente. Quando o oxigênio for atraído pelo carbono, a água vai se quebrar. O OH vai ocupar o lugar do éster. Então vai acontecer isso aqui, ó. Eu começo a formar um ácido grande, ó, com OH. Tá vendo? Aí acontece a mesma coisa nas outras cadeias, ó. R', R duas linhas. Depois eu coloco os OHs aqui, tá? Ó. Cada água contribui com OH. Lembra que na esterificação, aqui eu coloquei já um O, né? Tudo bem. Lembra que na esterificação o OH sai do ácido? Agora ele entrou. Ele entrou, tá? E os hidrogênios da água? Os hidrogênios, ó, esses hidrogênios aqui, ó, eles vão para a parte do glicerol. Então o glicerol ele vai ficar assim, ó. Vou desenhar o glicerol aqui, ó. Hum, hum. Aqui e os hidrogênios. Isso é uma hidrólise. Isso acontece na digestão da gordura. Tudo catalisado por enzima, né, tal. Aí, ó, olhando para essa reação, quer ver que coisa legal que você pode pensar? Você entende a importância da bile. Por quê, gente? Isso aqui
Isso aqui é hidrofóbico. A gordura é hidrofóbica. Se a gordura é hidrofóbica, como é que você mistura ela na água para digerir? Aí entram os sais biliares. Os sais biliares, eles junto com a água e a gordura, eles provocam o que a gente chama de emulsão, tá? Ou seja, a bile, ela tem ação detergente. Ela funciona como um detergente biológico. Tanto é que quando a pessoa tira a vesícula biliar, ela sempre, o resto da vida, ela vai ter problema com digestão de gordura. A pessoa tem muita diarreia, se comer muita gordura tem diarreia, porque a gordura não é digerida direito, tá? É, outra coisa que eu queria comentar sobre essa questão do detergente, porque apareceu na primeira aula e me perguntaram isso. O que que o detergente faz para misturar? Ele reduz a tensão superficial da água. A água, por ser uma substância muito polar, ela tem uma tensão superficial muito grande. Tanto é que vocês já devem ter visto aquela lendária foto do pernilongo em cima da água. Mas essa tensão superficial, gente, o fato dela ser muito grande faz com que, na hora que ela vai se dissolver na gordura, ela tem dificuldade dos líquidos se misturarem. Então, o detergente, ele é chamado de tensoativo. Tensoativo. Ou seja, o que que é um tensoativo? Ele vai mudar a tensão superficial da água para fazer com que ela se misture na gordura, tá? Ele é um tensoativo, ele reduz a tensão superficial. Tipo, às vezes a gente tem aula de detergente, acaba não falando essa palavra. E aí aparece em prova, o aluno fala: Meu Deus, o que que é tensoativo? É basicamente misturar água e gordura, tá bom? Beleza. Podem tirar print dessa segunda slide. Vamos lá. Agora vamos na questão. Vamos aqui. A questão é a 23. Ele fala assim, ó. Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Em geral, essas substâncias são ésteres, como apresentadas no quadro. Cuidado com o jeito que ele apresenta. Olha que sacanagem, ó. Tá vendo isso aqui, ó? CO2 é o C dupla O. Outra coisa, olha para isso aqui, ó. Olha para isso aqui, ó. Só que é um anel aromático. Ah, como é que você sabe? Olha o nome. Benzoato, então anel aromático. E aqui é o metila. Olha o CH3 aqui, ó. Tá? Acetato. Olha o acetato aqui, ó. CH3, CH2. C dupla O, perdão. Tá? Isso aqui é um acetato. Isoamila, é tudo isso aqui atrás, ó. Tá? E assim por diante. Tá? Aqui, gente, só um detalhe. Tem uma molécula aqui que tem, além da função éster aqui, ó, ela tem um grupo amino. Ó, tá vendo um grupo amino pendurado aqui numa cadeia? Esse grupo amino ele deve estar pendurado numa cadeia, tá? Aí ele fala assim: qual é o aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico? Olha o que ele fala: derivado do ácido etanóico. Quando ele fala derivado do ácido etanóico, só pode ser o acetato de isoamila ou o acetato de benzila, tá? Lembrando que a palavra acetato vem do ácido acético, cujo nome oficial é etanóico, tá? Apresenta a cadeia. Aí ele fala assim, ó, e apresenta a cadeia carbônica saturada. Então não é o benzila. Eu vou colocar a fórmula dos dois aqui, tá? Do acetato de isoamila e do benzila. Olha isso aqui, gente. CH2 duas vezes, tá vendo? Aí tem um CH e dois CH3 pendurados nele. Então vamos tentar fazer aqui, ó. Ó, do isoamila, né? Então fica H3C. Opa, peraí. H3C.
C dupla O, O. Aí tem CH2, CH2. Aí vem CH, um CH3 aqui e um CH3 aqui, ó. Olha lá, beleza? Agora o acetato de benzila. Esse é mais tranquilo, que é só desenhar um anel ali, ó. Aqui, aí aqui, ah, aqui. Pronto. Acetato de benzila. Tá bom? Então a gente ficou com o banana. Alternativa B de bola. Porque a cadeia aqui é saturada. Certo? Próximo. Antes de fazer a questão, que a questão em si é bem tranquila. A questão em si é bem tranquila, tá? Vamos falar um pouquinho de sabão e detergente. Bom, primeiro vamos falar das semelhanças, né? O que que faz a gente estudar sabão e detergente no mesmo contexto? Como a gente viu agora há pouco, geralmente quando eu olho para uma molécula orgânica, perguntaram até há pouco tempo no começo da aula, perguntaram sobre isso, eu tenho que procurar coisas que indiquem se a molécula é hidrofílica ou lipofílica. E aí tem as coisas lá. Acontece que tanto o sabão como o detergente são moléculas que têm alta lipofilicidade e alta hidrofilicidade. E isso não é um comportamento comum. Em geral, a gente olha para as moléculas na natureza e observa que moléculas que são hidrofílicas não são lipofílicas. Quanto mais hidrofílica ela é, menos lipofílica ela tende a ser. E os detergentes e sabões são diferentes. Então, o que que pode cair sobre eles? Primeiro, o que que eles têm de especial? Eles são moléculas chamadas, né, de anfifílicas ou anfipáticas. Ou seja, são altamente hidrofílicas e lipofílicas, ok? Segunda coisa, por quê? O que os torna assim? Bom, os detergentes e sabões, eles são formados por uma cadeia carbônica longa e uma cabeça. Isso aqui é chamado de cabeça. Cabeça. A cabeça, gente, ela é iônica. Ela é iônica. Tanto é que o detergente e o sabão, eles são sais orgânicos. Se você pegar o frasco do teu detergente aí de casa, você vai encontrar dentre uma das substâncias, uma substância chamada dodecilbenzenossulfonato de sódio. Dodecilbenzenossulfonato de sódio, que é o mais famoso. Você sempre vai encontrar sódio, potássio. E é muito louco que a gente vê o pessoal falando assim: ah, eu comprei um shampoo que não tem sal. Não, se você comprou um shampoo que não tem sal, você comprou o quê então? O shampoo é um sal. É que eles colocam mais alguns tipos de sais para fazer espuma no shampoo. Então, se você já viu algum no rótulo, né, shampoo sem sal, não é é uma expressão meio que figurada. Então, essa cabeça, ela pode ser um cátion ou um ânion, tá? Como que funciona isso? A parte, a cauda, que a gente chama de cauda, né, é a região hidrofóbica. Ela interage por força de dipolo induzido, com gordura, com óleo, né? Por exemplo, na célula, essa parte da membrana celular, ela fica assim, né? Uma virada para outra. Por que que ela fica uma virada para outra? Justamente porque as partes hidrofóbicas interagem.
as partes semelhantes, né? Ah, é legal fazer a ponte com fazer um link, tá, gente, com a membrana da célula, porque ela é feita com moléculas parecidas com sabão, tá? Que são os lipídios de membrana lá, os fosfolipídios. A cabeça, ela interage com água, ela é hidrofílica, ela interage com a água, né? Ela interage por interação íon-dipolo. Íon-dipolo. Tudo bem isso? Interação entre o dipolo da água e o íon, ok? Isso é o que todos eles fazem. Acabou aqui. Agora, existem diferenças. Então, vamos para as diferenças. As diferenças estão sobretudo na cabeça. Por quê? No sabão, a cabeça é sempre a mesma. É isso aqui, ó. É um ânion e é o carboxilato, especificamente o carboxilato, tá? No detergente, você tem outro tipo de cabeça. Você pode ter cabeça assim, ó, cabeça aniônica, e você pode ter cabeça assim, ó. Opa, peraí, tá errado. Imagina um nitrogênio fazendo quatro ligações com uma carga positiva aqui, ó. Isso é uma cabeça catiônica. Então, o que que eu te aconselho a fazer, como seu advogado? Eu aconselho você a memorizar o sabão. O que não é sabão é detergente, tá? Porque pode aparecer, sim, moléculas de sabões e detergentes e ele pedir para você identificar quem é quem, beleza? Tem toda uma questão ambiental, cadeia biodegradável, não biodegradável. Eu não vou nem entrar nessa discussão porque isso é informação inútil, tá? Saber quando que o detergente é biodegradável, isso é informação besteira. O que você precisa saber é identificar os dois, beleza? Outra coisa que eu preciso te contar, como é que eu produzo sabão? Porque detergente é produção industrial, tá? Agora, sabão é produção artesanal. Pode fazer em casa, sabão. Provavelmente vocês já devem ter, quem já foi para fazenda, quem já está acostumado a ir para fazenda ou frequentar lugares que são mais afastados, de repente até algum avô, avó de vocês já deve ter feito sabão. Vocês já devem ter visto pai, mãe, avô, avô fazendo. É basicamente banha, banha ou óleo, né? O ideal é fazer com banha. Banha de porco é mais fácil de fazer. E soda cáustica. Taca a soda cáustica ali, óleo num tacho e vai fervendo, e vai fervendo. Gente, essa reação é uma hidrólise da gordura também. É uma hidrólise. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui o slide, porque isso aqui é muito legal de vocês saberem, tá? Opa, perdão. Aqui, ó. Ô, gente, dá uma olhada nessa reação que a gente acabou de fazer aqui. Para hidrolisar a gordura, o que que eu usei? Água, certo? E aí eu produzi o quê? Ácido e álcool. Tudo bem? O que que eu vou fazer? Ao invés de usar água, eu vou usar uma base. É uma hidrólise básica. Tudo bem? Vou mostrar para vocês como é que fica. Aqui, aqui. Ó, hidrólise básica, produção de sabão, tá? Que é a famosa saponificação, tá? Também chamada de saponificação. Hidrólise alcalina, também conhecida como saponificação. Então, a ideia é,
gordura ou óleo. Aqui. Eu vou desenhar, tá, gente? Porque quanto mais a gente olha, mais fácil a gente memoriza. Na orgânica tem que ter uma memoriazinha meio fotográfica, sim. Aqui é o ácido. Eu vou produzir glicerol, tá, gente? A notícia boa é essa parte aqui, ó, ela vai virar glicerol. Então, eu já vou. E aí eu vou. Ah, peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou colocar a base aqui. A base eu vou escrever assim: NaOH. 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 Assim, aqui. Gente, o processo é muito parecido. Muito, muito, muito mesmo. Por quê? Lá na hidrólise normal, o que que acontecia? O par de elétron da água era atraído pelo carbono. Aqui é o par de elétron do oxigênio é atraído pelo carbono. Pum. Aí o que que acontece? A parte que daria ácido carboxílico, ela daria ácido carboxílico, lembra? Ela vai dar o que agora? ONA. Quando o oxigênio gruda ali, ele arrasta o sódio junto. Ele arrasta o sódio junto, tá? 3 vezes. Isso é o sabão. Aqui e aqui. Vocês estão percebendo que ele é um sal, gente? Olha a ligação iônica ali na ponta. O O com Na. Olha lá. A hora que você jogar o sal na água, ele não dissocia? Então, o que que acontece? Quando o sabão cai na água, como todo sal, o que que ele faz? Ele dissocia. E o sódio em si, ele não faz nada lá dentro. O sódio em si não tem atividade nenhuma de sabão. Quem tem atividade saponificadora é o ânion, que é a parte orgânica do sal. Tudo bem? Mas, por exemplo, quando você compra sabonete, que é sabão, né? Basicamente sabão, ele vem na forma de sal. O cátion e o ânion. O cátion e o ânion. Tá bom? Não confundir com sabonete líquido. Quando eu falo sabão, gente, é sabão em pedra. Sabão em pedra. Tá bom? Shampoo, sabonete líquido, detergente. Essas coisas são, na verdade, detergentes, não sabões. Beleza? Agora vamos fazer a questão. Ai, perdão. Tira print aí, por favor. Beleza. Vamos lá para a questão aqui, ó. Aqui. A designação de produtos químicos, geralmente associada a substâncias manuseadas em laboratórios químicos. No entanto, há uma grande variedade de produtos como sabão, detergente, água sanitária, desinfetante e álcool. Esse produto, assinale a alternativa que apresenta a classificação química correta e a correta função do produto de limpeza. Detergentes são formados por misturas de compostos orgânicos capazes de emulsionar óleos. Olha lá, olha lá. Sabões possuem longas moléculas orgânicas formadas unicamente por uma parte apolar. Água sanitária é usada como desinfetante composto por cloreto de sódio. O que que tem na água sanitária, gente? Vocês sabem o que que é que tem na que boa? Hipoclorito de sódio, tá bom? Por que que ela é desinfetante? Só para a gente lembrar. Ela tem ação oxidante, por isso ela desinfeta, tá bom?
E o álcool, vocês sabem o que acontece com álcool, né? Por que que álcool mata micro-organismos? Porque ele interage com a membrana, né? Só lembrar do álcool 70, da Covid, como a gente falou de álcool no ano da Covid, né? Tá bom? Então, por exemplo, no caso do álcool, o que que você pode pensar? Na membrana celular, eu tenho aquela bicamada, não é? Vamos pegar um pedacinho da membrana, por exemplo, celular. Vou imaginar um álcool matando uma bactéria, tá? Então você tem lá a membraninha da bactéria. O álcool, o etanol, por exemplo, ele tem uma parte lipofílica, que é a cadeia carbônica, aqui, ó, que interage com a parte apolar da membrana, que fica assim, ó, né? E a parte hidrofílica interage com a parte polar. Então, assim, o álcool, ele é um composto que literalmente é capaz de dissolver a membrana do organismo. Justamente por conta disso, ele é usado como desinfetante. Tá bom? Beleza. Então a resposta é A mesmo. Próxima. Quero fazer mais uma questão aqui, gente, porque eu preciso fazer um último comentário de um assunto de reação orgânica. Sabonete líquido é detergente. É detergente também. Tá? O único que você vai classificar como sabão mesmo é o sabão em pedra. Aquele sabão que o pessoal usa para lavar roupa, sabe? Não o sabão em pó, porque o sabão em pó, ele também é detergente. Ele é detergente em pó, tá? Gente, tem uma questão aqui que eu separei, deixa eu achar ela aqui. Onde que ela tá? Essa daqui, ó, é a questão 24. Essa questão, ela tem duas mensagens assim para vocês em relação à orgânica. A primeira é a seguinte: tem questão de orgânica que a resposta está no texto. Sim. Do mesmo jeito que tem questão que você vai pular o texto, tem questão que você tem que ler o texto. E aí é onde entra a experiência do aluno, né? Por exemplo, quando eu bato o olho numa questão dessa, porque por conta da experiência, eu já começo a desconfiar do denunciado. Por quê? Olha a figura que ele me deu aqui. Olha a figura que ele me deu. Não é uma figura que eu consiga bater o olho e falar, ah, beleza, ok, tá? O que que eu consigo ver só de olhar a figura? Aqui eu tenho uma molécula de gordura, ó. Ele escreveu aqui, ó, triacilglicerol, componente dos óleos de gordura. E notem como ele escreveu a molécula, ó. Aqui tem um grupo éster, tá vendo? Aqui tem um outro grupo éster com a cadeia longa. E aqui tem um terceiro grupo éster com a cadeia longa. Tá vendo as três cadeias? Outra coisa, tá vendo que aqui tem uma parte que é insaturada? Ó, insaturada. Aqui eu tenho a parte saturada e saturada. Daqui para cá, ó, o que está acontecendo? Ele marcou o grupo éster, colocou água, tá vendo? E daqui, se você olhar do outro lado aqui, o que que eu tenho, ó? Eu quebrei a molécula. Tá vendo que eu quebrei a molécula? Ó, quebrei em pedaço. Tá vendo que aqui tem um ácido carboxílico e aqui tem um grupo álcool? Então, essa parte aqui, desconfio eu que seja a hidrólise do éster. Isso aqui é hidrólise, tá? Que ele chama de rancidez hidrolítica. Faz sentido, né? Ó. Rancidez, que é quando o óleo vai meio que estragando. Hidrolítica, porque a água está fazendo isso. Aí tem uma outra rancidez aqui, ó, que na presença de oxigênio eu produzo hidrocarboneto, aldeído, cetona e ácido. Escuta, deixa eu só fazer um comentário aqui. Vocês estão entendendo por que que não é bom comer óleo velho?
Toma cuidado onde vocês comem pastel, gente. Pastel, batata frita. Porque assim, o que que os caras fazem? Eles usam óleo e deixam lá o óleo uma semana. O óleo esquenta e esfria. Esquenta e esfria. Mano, você tá comendo cetona, aldeído, até hidrocarboneto você tá comendo. Olha que beleza. Enfim. Aí vamos ler o texto. Aí, olha por que que eu vou ler o texto. Olha o comando da questão. A dificuldade mencionada é gerada pela presença do quê? Então, eu li a figura, olhei para o meu comando e falei, mano, eu vou ter que ler o texto. Tenho que procurar dificuldade. Vamos ler. O biodiesel é um combustível alternativo ao diesel do petróleo que tem sido produzido em grande escala no Brasil a partir da transesterificação do óleo de soja em meio alcalino. Visando reduzir a competição com a indústria alimentícia, os óleos de fritura estão entre as matérias-primas alternativas que têm sido consideradas. Porém, o seu uso no processo tradicional é dificultado por causa da acidez de Bronsted. Então, a dificuldade é a acidez de Bronsted, ou seja, substâncias que liberam H+. Acidez de Bronsted desenvolvida durante o processo de degradação do óleo, conforme mostra o esquema. Pronto. Então, na degradação, eu produzo ácidos. Ácidos, olha aqui, ó. Aqui produz ácido, aqui produz ácido, tá? Beleza. A dificuldade, então, é a presença de grupo ácido. Tá aí, alternativa A. Tudo bem? Tranquilo? Quero fazer mais uma, gente, se vocês me permitirem. Aqui. Questão número 5. 5. Aqui ele colocou estrutura de um aminoácido, colocou a estrutura do colesterol, colocou a estrutura do lipídio. Beleza? Aqui colocou um texto. Vou tentar olhar sem o texto. Até porque o comando, você veja que não tem nenhuma relação com o texto, tá vendo? Que é uma coisa que o Enem não faz, né? O Enem ele monta o comando da questão geralmente como uma parte final do texto para você completar com a alternativa, com o item em si, né? Tá? Bom, vamos lá. O lipídio apresentado é um triéster solúvel na água? Não, né? Ele não é, porque olha o tamanho dele. Né? O HDL possui um teor maior de colesterol do que o LDL. Então, talvez isso aqui eu precise ler aqui no texto. Né? Na verdade, HDL e LDL são tipos de lipídios. São tipos de lipídios. Ó, do ponto de vista bioquímico, essas estruturas são lipoproteínas. Então, não é que um está dentro do outro, tá? Quanto à sua estrutura, o colesterol é um álcool de cadeia mista saturada? Olha, mista é, porque tem uma parte fechada e aberta, mas ela tem uma dupla aqui, ó. Então, insaturada, tá? D, o sangue é um meio aquoso e a presença do colesterol se deve às ligações de hidrogênio da hidroxila com a água. O sangue é um meio aquoso e a presença do colesterol deve-se à ligação de hidrogênio da hidroxila com a água. Não, não. Ele pode até fazer a ligação de hidrogênio, mas não é por isso que ele está no sangue. Não é por isso que ele está no sangue, tá? E as lipoproteínas descritas têm uma porção polar solúvel em água na parte externa e uma porção apolar insolúvel em água na parte interna. Vamos ver isso aqui no texto. Tem isso no texto? Deixa eu ver. Aqui ele fala, ó, do ponto de vista bioquímico, essas estruturas são lipoproteínas formadas por uma camada proteica na parte externa e contém lipídios e colesterol no seu interior.
lipídios e colesterol no seu interior. Olha aqui, ó. Por isso, insolúvel em água na parte interna. Tá vendo? Tá? Solúvel em água na parte externa e a porção apolar insolúvel em água na parte interna. Tá bom? Tem esse tipo de questãozinha que é resposta de catando coisinha nas alternativas. Tá? Deixa eu ver. Peraí, tem mais uma que eu quero fazer aqui, gente. Deixa eu achar ela aqui. Se vocês não se incomodarem, né? Claro. Deixa eu pegá-la aqui. Queria fazer uma. Não, não é essa daqui, não. Ah, eu já fiz essa. Aqui não. Aqui. Aqui. Questão número 6. Eu quero comentar um negócio aqui nessa questão. Deixa eu dar um zoom aqui na molécula, que ela tá meio pequenininha. Ó. Vitamina K. Complete a frase aqui. Então, ó, vamos dar uma olhada na vitamina K, o que que eu tenho. Primeiro, lipossolúvel. Tá vendo? Ó? Lipossolúvel, com a molécula grande e tal. Tem ligação dupla? Tem, bastante. Inclusive entre carbonos. Então, a cadeia é insaturada. Tá? Eu tenho átomo de carbono praticamente de tudo quanto é tipo aqui. Deixa eu ver. Eu tenho átomo de carbono primário, ó. Eu tenho átomo de carbono secundário, por exemplo, como esses dois aqui. Tenho átomo de carbono terciário. Deixa eu ver se eu tenho quaternário. Quaternário eu tenho? Acho que não. Um, dois, três. Não. Quaternário não tem. Então, ó, analisando-se a fórmula estrutural da vitamina K1, nota-se que essa vitamina é lipossolúvel, apresenta cadeia insaturada, então insaturada, lipossolúvel, apresenta carbono terciário, embora apresente secundário também, né? E isômeros geométricos. Eu peguei essa questão para falar do isômero geométrico. Onde está a isomeria geométrica? Ela está bem aqui, ó. Ó, ela está bem aqui. Beleza? Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Espera aí. Fazer um negócio. Espera só um pouco. Quero aumentar essa figura para fazer um desenho aqui. Aqui. Coloquei ela aqui numa uma foto maior para vocês conseguirem visualizar. Então, olha só, gente. A isomeria ela está aqui, ó. Tá? Por que que esse ponto é um ponto de isomeria? Se você olhar para esse carbono aqui, ó, ele tem um ligante para cima, tá? E um ligante para baixo. E eles são diferentes. Tá vendo? Eles são diferentes. Tá? Desse lado, a mesma coisa, ó. Você tem um CH3 e tem um outro ligante aqui para baixo, tá? Então, essa região da molécula é aquilo que faz a estrutura ter isomeria, tá? Uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: vez ou outra, o cara pode te perguntar se o isômero que você está enxergando é o cis ou o trans. Nesse caso aqui, o nosso isômero é o trans. Como é que eu sei disso? Veja só. Toda vez que você identificar a isomeria, você vai fazer o seguinte: você vai traçar uma linha cruzando a dupla. Essa linha, ela vai te ajudar, se você não tiver prática, né? Ela vai te ajudar a identificar se o isômero é cis ou trans, tá bom? Aí você vai olhar para o hidrogênio, para o carbono da esquerda, esse carbono aqui, ó. Ó. Dá uma olhada nesse carbono. Ele tem o hidrogênio, que está para o lado de baixo da linha, e tem esse grupo gigante
para o lado de cima. Então, esse grupo aqui, todo ele representa um ligante. Tá vendo? Tá. Agora, do outro lado, o que que nós temos? Eu tenho o metil, né? Se você pegar o carbono da direita, este carbono aqui, ó, ele tem o metil, que está para cima, e tem esse outro ligante monstrão aqui. Por que que eu circulei os dois ligantes monstrões? Porque esses ligantes são os ligantes de maior massa molecular. Um em cada carbono, né? A gente chama de ligante mais pesado. Se você assistiu aula de isomeria, você deve ter lembrado de eu falar isso. Perceba que no carbono da esquerda, o ligante pesado ele está apontando para cima. E no carbono da direita, o ligante pesado está apontando para baixo. Então, caso o exercício perguntasse se esse isômero é o cis ou o trans, nós diríamos que ele é o isômero trans. Tá bom? Diferentemente da isomeria ótica, em que você vai se limitar a dizer se tem ou não carbono quiral. Ah, tem carbono quiral? Não tem carbono quiral? Lá ninguém vai te perguntar se o isômero é de estrógeno ou levógeno. Eles só vão te perguntar, ó, tem isomeria? Na isomeria cis-trans, podem ser duas perguntas. Tem isomeria cis e trans? Tem, ok. Ah, legal. Esse é o isômero cis ou o trans? Tá bom? Então, para o isômero cis, como que seria o isômero cis? Seria ligante leve, os dois do mesmo lado, e ligante pesado, tá? O critério de diferenciação é pela massa do ligante, beleza? Tudo bem, crianças? Eu vou parar por aqui, porque eu sei que vocês têm aula agora à noite. Então, eu não vou deixar vocês muito cansados, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade.